O quanto todos nós, tanto os que ministraram aqui, os que foram ministrados, foram tratados pelo Senhor na área de perdoar, liberar perdão, pedir perdão. E no mês de julho nós entramos numa série de mensagens sobre restauração. E nós entendemos que quando eu decido em perdoar, lembrando que o perdão é uma obediência, é um mandamento, não é uma opção. E quando, você decide em perdoar, fala: Senhor, eu vou liberar o perdão, eu vou pedir perdão. Aí o Senhor, Ele entra com a restauração. E é lógico que sempre o perdão é sempre relacionado a alguém que te feriu. Então, dentro disso, entre uma amizade, um relacionamento, vai existir o ofensor e o ofendido. Então nós falamos, Deus através de cada ministro aqui falou muito no mês de junho sobre perdoar. E eu creio que muitos foram tratados, muitos perdoaram, muitos liberaram perdão. E aí o segundo processo agora é a restauração. Restaurar. E foi falado também sobre a restauração, que quando foi dado vários exemplos, quando você pega a restauração é quando algo original é danificado. E você pega aquilo que é original, que está danificado, e você restaura ele. E quando Deus ele restaura, fica muito melhor daquilo de quando era original. Ou seja, a restauração traz para mim e para você uma maturidade para aprender sim, lidar novamente com os desafios que vêm. Principalmente quando se trata de relacionamento. Principalmente quando se trata de ser o ofensor ou ofendido. Então não é porque eu perdoei hoje que eu nunca mais vou ser ofendido. Não é porque eu pedi perdão que talvez nunca mais eu vou ofender. Mas o interessante é que a restauração faz isso conosco. Então Deus literalmente Ele trata para quando nós passarmos de novo por aquilo, a nossa reação e a conduta não será da mesma forma. E Deus tratou nesses 2 meses, perdão, restauração. E agora nós damos início sobre a comunhão. Isso é maravilhoso porque todos nós aqui somos seres humanos. E você sabe que quando você é ofendido por alguém, a primeira coisa que vai aí, se manifestar na sua vida é o senso de justiça. Muitas vezes não da palavra de Deus, mas o seu senso de justiça. E a primeira coisa que vai gritar na vida de um ser humano, sendo crente ou não, o senso de justiça é o quê? Nunca mais eu quero olhar para a sua cara. Nunca mais eu quero ver. Nunca mais eu quero falar. Eu vou excluir, eu quero fazer isso, eu quero nosso senso de justiça. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Então a comunhão é literalmente voltar de novo à origem da forma que era antes. Então aquele que te ofendeu, quando você perdoa, Deus te restaura para você voltar à comunhão com essa pessoa. A Bíblia não fala jamais de você perdoar, passar por uma restauração e nunca mais olhar para a cara da pessoa, nunca mais cumprimentá-la, caminhar junto. O que eu quero falar nessa noite é uma diferença muito grande entre 2 palavras que muitas vezes a gente confunde, que é a convivência e a comunhão. Então, aperta o cinto, porque a palavra de Deus ela tratou de uma forma tão maravilhosa comigo. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém, julgar ninguém, mas compartilhar com você aquilo que Deus tem. Então eu creio e eu profetizo na sua vida que ao término deste mês de agosto, Deus ele já está restaurando aquilo que te ofendeu, mas Deus também vai preparar uma nova comunhão com o ofensor. Glória a Deus, amém, aleluia, ou não? Deus ele é fiel, Ele ama a cada um de nós de uma forma incondicional. Eu quero dizer algo para você: essa pessoa talvez que você tenha problema, Jesus ama ela. Talvez essa pessoa que tenha dificuldade de perdoar, Jesus ama ela. Talvez o não querer ser restaurado, Jesus sempre vai trabalhar dos 2 lados. Sempre vai restaurar um ou outro para retomar novamente a comunhão. Mas pastor, eu não aceito. Mas eu quero dizer algo para você, e eu falo isso com muito amor e respeito: a comunhão não é sobre você. A comunhão, quem ganha com a comunhão é o reino de Deus. A comunhão não é sobre a minha razão, não é sobre o meu ego, o meu eu, mas a comunhão é sobre Jesus.
é sobre alguém ser abençoado através da sua vida. E eu peço para você, por gentileza, que abra lá em Hebreus capítulo 10, verso 24, vamos ler até o 25. Hebreus capítulo 10, vamos ler o verso 24 até o 25. Quem já achou, já diga amém, glória a Deus, aleluia. Se quiser rodar, já roda, joga a cadeira para cima, só não acerta alguém, só não machuca ninguém, mas fique à vontade na presença do nosso Senhor. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 10, verso 24 ao 25. Se alguém do seu lado tiver sem Bíblia, compartilhe já com essa pessoa. E vai dizer assim, ó: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Então, lendo este contexto de Hebreus, nós vamos ver que é muito fácil e simples de nós entendermos que nós temos duas responsabilidades, duas missões para cumprir aqui. E sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo, ele vai agir nisso, nessa obra, nessa responsabilidade, esse cuidado que nós temos, porque essas duas atitudes honram ao Senhor. Essas duas atitudes têm tudo a ver com comunhão. Essas duas atitudes não tem nada a ver com cargo eclesiástico, mas tem a ver com aquele, aleluia, que confessou Cristo na sua vida. E hoje abre a tua boca e confessa que é um cristão. Então, dentro deste contexto, nós precisamos entender dois pontos fundamentais. É um texto muito bonito. Quando se fala em considerar, em encorajar, motivar o outro. Só que em palavras isso é muito legal, é muito bonito, que o considerar, né, o outro, para que nós possamos incentivar, que possa ser com outra pessoa, ou essa responsabilidade de considerar e encorajar, que isso passa a ser do pastor, essa responsabilidade, que passa a ser dos obreiros, dos líderes, mas não minha. Porque essa função de considerar, de incentivar ou de encorajar alguém, eu não sei fazer isso. Mas eu quero dizer algo para você, que a partir desta noite, em nome do Senhor Jesus, essas duas responsabilidades a qual eu e você temos, o Senhor, em nome do Senhor, Ele vai te capacitar para isso. E o Senhor espera este comportamento meu e seu. Primeiro, considerar. E como vocês sabem, eu gosto muito de pesquisar, de saber o que significa a palavra, tanto no nosso idioma, no original, seja no hebraico, seja no grego, e o quanto isso é importante. E eu fui pesquisar, já que nós lemos dentro deste contexto, duas missões, que é o considerar e o encorajar. Isso cabe a nós. Então, o que é que significa? O que é que nós temos que fazer? Obrigado, presbítero, Deus te abençoe em nome de Jesus. Considerar. Significado de considerar. É um nome um pouquinho difícil de falar, mas vocês vão entender. Consideremos. No grego é katanoeo. Katanoeo. Olha que nome um pouco esquisito, mas que tem uma profundidade maravilhosa. Significado no grego de consideremos, que é a primeira missão, o primeiro objetivo que nós temos, significa estímulo mútuo, ou seja, estimular ao amor e às boas obras, segundo a comunhão e o conhecimento mútuo. Ou seja, quando você comunga e tem um conhecimento de alguém, você não julga segundo o seu padrão. Cara, quando eu li isso daqui, eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque eu considerar alguém
Quando a gente ouve uma palavra ou falamos uma palavra dessa, eu te considero. Tá, eu te considero o quê? Eu te considero como o meu amigo. Eu te considero como um colega, eu te considero como um irmão em Cristo, eu te considero como uma pessoa que pratica o esporte comigo, eu te considero, enfim. Mas não é só isso, é muito mais profundo, quando a palavra de Deus direciona para nós essa responsabilidade, ou seja, o considerar alguém, a qual está dizendo aqui na palavra que nós lemos, é estimular ao outro o amor e as boas obras, através da minha atitude. Olha para alguém aí que está do seu lado, se não quiser olhar, fica tranquilo, mas olha e fala assim: cara, eu só consigo considerar você. Eu só falo com quem está cheio do Espírito Santo, feliz e alegria, que vai comer um hot dog depois de estrogonofe. Nunca vi isso, mas vai fazer aí e vai servir para vocês. Então fale assim: eu só posso estimular o amor e as boas obras através da minha atitude por você. Então, o considerarmos é literalmente quando você comunga, ou seja, está em comunhão com a igreja. Queridos, eu quero dizer algo para você: o antissocialismo não existe no reino de Deus. Não existe, não tem. Eu sou um antissocial, eu entro, não falo com ninguém, porque eu não suporto falar com ninguém. Aí acaba antes da bênção apostólica, eu entro no carro, pego o Uber, sei lá, e eu vou embora, e é isso mesmo, pronto, acabou. E Deus sabe do meu coração, Deus sabe os traumas, Deus sabe. Eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus, eu já profetizo: o Espírito Santo de Deus vai acabar com isso hoje. O Espírito Santo vai tratar com isso hoje. Sabe por quê, queridos? Eu quero dizer algo para você, e essa responsabilidade minha e sua, comunhão. Comunhão não é pizza depois do culto. O linguajar crentez é: vamos estar em comunhão. Tá, o que é estar em comunhão? Comer um lanchão no Japa. Isso não é comunhão. Isso é maravilhoso, mas não é comunhão. Isso não é. Isso é amizade, é relacionamento, enfim. Mas isso não tem a ver com comunhão. Você vê o quanto que é muito sério, porque a gente pega uma palavra tão profunda e simplifica ela. Simplifica. A comunhão é comer alguma coisa depois do culto. Cara, não tem nada a ver com isso. Então eu entendo que, cara, eu só consigo estimular de fato alguém ao amor e à boa obra quando eu literalmente estou em comunhão. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre a comunhão. Caso ao contrário disso, o que vai oposto disso é impossível. Porque quando eu estou em comunhão, eu coloco em prática aquilo que Cristo fez em mim. Então, cara, o quanto é muito mais sério quando nós tratamos sobre a palavra comunhão. Considerar alguém, cara, é você não julgar segundo o seu padrão. Isso é religiosidade. Cara, quando eu julgo alguém segundo o meu padrão, isso se chama religiosidade. Eu conversando com o pastor Hugo, né, e a gente conversando um pouco sobre isso, e ele falando sobre religiosidade, ele falou assim: cara, eu vou simplificar o que é religiosidade. Ele falou assim: religiosidade é quando você está com uma casquinha de feijão no dente da frente. Todo mundo vê, menos você. Todo mundo percebe, menos você. Então a religiosidade, simplificando ela, é quando eu espero o comportamento de alguém, não segundo a palavra, mas segundo o meu padrão, segundo aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Ou seja, se eu passei por isso, você também vai ter que passar. Não, mas a Bíblia não fala. Não interessa, é o que eu acho, então isso é assim, assado. Isso é muito perigoso. E esse tipo de comportamento, essa religiosidade, que é julgar, condenar e apontar segundo o meu padrão, tem matado muita gente. Mas é segundo aquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra diz bem clara e deixa bem clara para nós que deveremos considerar o meu próximo, estimulando nele o amor e a boa obra.
Encorajar, eu só encorajo quando me reúno como igreja em comunhão e não na convivência. Cara, eu só consigo encorajar. O que é encorajar? Cara, encorajar é quando eu vejo alguém que está desencorajado, desanimado. Cara, eu chego até essa pessoa, eu falo, eu dou um abraço, eu digo: cara, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Eu posso orar por você, né? E como é que é? Não, eu quero desistir, eu quero parar. O mundo sempre vai encorajar para algo errado, sempre, sempre. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo simples, não está no meu esboço, mas vou dar um exemplo simples, uma comparação de encorajamento mundano e um encorajamento, cara, a qual a palavra nos ensina, sobre relacionamento, sobre casamento. A gente sabe que o alvo de Satanás principal, um dos, é ferir o matrimônio. Aí o casamento não está bem, ambos trabalham, estou dando exemplo, não estou usando ninguém aqui, estou dando exemplo apenas. Ambos trabalham, cada um em um lugar, cada um em uma fábrica, um segmento, enfim. Aí você não está bem no seu casamento. Aí você compartilha com qualquer pessoa que você não está bem, que seu casamento não vai bem e tal. E qual que vai ser o encorajamento do mundo? Se eu fosse você, você é uma pessoa tão bonita, você é um cara tão bonito, meu, você não merece isso. Faz o seguinte. Só que o gadareno que está encorajando, o que ele está fazendo? Ele não sabe os dois lados. Ele só vai ouvir o lado a qual favorece, a qual aquele que está contando, aquele que é amigo, parceiro. Não, você não merece isso. Eu vou te encorajar, eu vou te dar um conselho. Olha que conselho. Mete o pé, pede o divórcio, sai fora. Você não merece isso. Você é novo, você é nova, tem muito que viver ainda. Um dos exemplos, um encorajamento, cara, de um homem, de uma mulher de Deus. Não, Deus, Ele vai restaurar o teu casamento. Cara, não desiste, não abandona. Está difícil hoje, mas com Jesus, cara, Ele pode fazer grandes coisas. Não, mas, cara, você não está entendendo. Não, meu, entenda uma coisa. Cara, Jesus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode restaurar a tua família. E esse não é somente o papel, cara, de quem está aqui em cima, alguém que tem um cargo eclesiástico, porque o que nós lemos aqui em Hebreus não está direcionando para um bispo, para um pastor, ou seja, para quem for, mas para aqueles que dizem, aqueles que pronunciam, aqueles que vivam Cristo. É aquela pessoa que está desesperada. Seja, eu dei um exemplo sobre família, mas quantas pessoas hoje, igreja, o número de suicídio tem crescido muito, e as pessoas, cada dia que passa, estão falando sozinhas. Louvado seja o Senhor por isso, porque isso não está nem aqui no meu esboço, mas Deus está falando com alguém. Hoje as pessoas têm falado sozinhas, as pessoas não têm paciência mais de ouvir as outras. Sim ou não? Se o WhatsApp tivesse 4 vezes, certeza que você iria colocar 4 vezes. As pessoas não têm paciência mais de ouvir um áudio, de ouvir a outra pessoa. Sempre está na correria, nunca tem tempo para nada. E quantas pessoas estão sorrindo por fora e chorando por dentro? Quantas pessoas estão demonstrando uma felicidade ou um tudo bem, mas que não tem nada bem? E a igreja está se calando a cada dia mais. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ouvir. Eu fico imaginando, se o marido não tem mais tempo para ouvir a esposa, imagine então o seu irmão em Cristo. Se os pais não têm mais tempo de ouvir os teus filhos, você imagina então quanto menos alguém de fora. Porque o linguajar hoje, a desculpa hoje, o discurso hoje é o que? Quando você encontra com alguém, estou na correria, agora eu não posso, agora não dá. E quantas pessoas, cara, estão passando por situações e, cara, como que eu vou encorajar alguém?
sendo que eu não tenho relacionamento, sendo que eu não quero me reunir como igreja, sendo que eu não quero estar em comunhão. Cara, não pode, arranque isso do seu vocabulário. Ah não, eu vou na igreja, mas eu não quero me envolver. Ah, eu vou na igreja, mas não quero amizade com ninguém. Cara, eu vou na igreja, mas não me procure, não fale comigo, porque eu prefiro as amizades do mundo do que a amizade na igreja. Cara, beleza, não é pecado você ter amizade com pessoas de fora, mas nós precisamos entender a importância da comunhão. E eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, cara, essa palavra vai ecoar na sua vida, no seu espírito, na tua alma, e cara, você vai começar a prestar atenção à importância mesmo da comunhão, de encorajar alguém, de parar para olhar para alguém. A pessoa ela pode até falar: meu, não estou muito bem, mas eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar uma sensibilidade de você olhar para ela e ele dizer: vai, dá um abraço, aleluia, se fale algo. Diz: olha, eu não sei, mas o Senhor fala que você não está bem, vamos conversar, vamos tomar um café. Cara, a igreja não pode se calar, velho. Mano, em nome de Jesus, se você é antissocial, com muito respeito, a partir de hoje você vai ser o mais social, vai ser o último a sair da igreja. Enquanto você não conversar com todo mundo, você não vai embora. Cara, precisamos, velho. A comunhão. Eu só posso encorajar, eu só posso de fato considerar, eu só posso fazer algo na vida de alguém, cara, quando eu entendo a importância da comunhão e não da convivência. E qual o significado da comunhão? Comunhão é uma partilha profunda de unidades e sentimentos, valores e pensamentos. Então a comunhão, cara, é a gente ter um único alvo e um único objetivo. Interessante que quando se trata de comunhão na palavra de Deus, o egoísmo, o egocentrismo não faz parte, ele não está dentro disso. O evangelho não é sobre você, mas é sobre alguém através de você. Então quando a gente entende, cara, a importância da comunhão em Cristo, a importância de se preocupar com alguém, cara, as pessoas sempre falam assim, ó, o que mais a gente escuta, e louvado seja Deus que isso melhorou e muito aqui neste lugar. A pessoa fala assim, sempre, não sei se já prestou atenção, eu fiquei doente, não fui mais na igreja, e o pastor nem sequer mandou uma mensagem. Quem já ouviu isso, já falou isso, não precisa erguer sua mão. Mas sabe o que é interessante? E aí quem ouve, que deveria viver essa comunhão, em vez de falar assim, não, espera aí, irmão, eu estou aqui, cara, eu posso somar com você. Você está bem? A gente quer conversar, quer bater um papo. Mas sempre transferir, sempre transferir. Chega até mim e transfere. Esses tempos atrás, eu louvo a Deus pelo tempo de qualidade que eu com a minha família nós temos tido. No momento de tomar café, a gente faz o devocional, mas a gente é bem aleatório no sentido de um assunto. Cara, a gente coloca um assunto na mesa e a gente vai discutindo aquele assunto de uma forma muito saudável, agradável. E o quanto Deus tem tratado muito sobre isso. E a gente tem algo, eu e minha esposa, nossos filhos, de tudo que chega até nós é por um propósito. Tudo. Ficou sabendo que fulano, cara, se chegou até mim, eu não posso transferir. Tiago fala sobre isso. Não fala para alguém que chega com necessidade até você, dizendo para ela, vai embora, Deus te abençoe. Não, ele nos ensina que deveremos fazer algo, e isso é comunhão. Então eu não posso aquilo que chega até a mim. Cara, talvez a pastora ministrou aqui também agora nos obreiros sobre isso, que você tem para dividir com alguém. E a comunhão, o compartilhar, o partir do pão, não é somente em algo palpável, físico, material, mas é eu saber que alguém não está bem. Isso faz parte de uma característica de uma igreja em comunhão. Cara, eu saber que alguém está doente, alguém está passando alguma situação, seja ela qual for, eu pegar e falar assim, deixa que fulano ore, deixa que o Beltrano resolva. Não, cara, porque quando nós lemos em Atos e vemos as atitudes de uma igreja primitiva, a responsabilidade não era somente dos apóstolos, mas era de toda a igreja a entender essa importância e colocar isso em prática.
E a igreja, no tempo que nós estamos vivendo, eu acredito, em nome de Jesus, a última geração mesmo para a volta de Cristo. Uma igreja, cara, a qual João fala que é a era da igreja de Laodiceia, uma igreja que não desiste, uma igreja que não decide o que quer, inconstante, que tem abandonado a comunhão, tem abandonado os princípios. Eu quero dizer algo para você: relacionamento com Jesus não é conveniência. Eu me relaciono porque eu preciso, quando eu não preciso, eu deixo de lado. Não, não é assim que funciona. Eu preciso entender a importância do que Cristo fez por mim e a comunhão a qual Ele deixou como a minha responsabilidade como cristão. Então é o partilhar profunda, é o partilhar, olha que maravilhoso, cara, a unidade de sentimentos, valores e pensamentos, é todos pensarem da mesma forma, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Cara, se Paulo fala que nós somos membros de um corpo, eu quero fazer uma comparação, talvez significante, mas você vai entender. Quando você, cara, você topa o dedinho do seu pé no sofá, sabe quando o dedinho ele abre assim, ó, você dá aquela topada, mano, você até lágrima do zóio arrepia até o cabelo. Cara, você consegue simplesmente excluir ele? Sim ou não? Azar do dedinho, vamos arrancar ele fora. Pega uma faca, corta o dedinho, joga fora e está tudo certo. Não, mano. Você consegue excluir o dedinho? Estou dando exemplo de um dedinho simples, conhece? Você consegue excluir a dor dele ou não? Consegue pegar aquele sapato, principalmente as mulheres, se acontece isso, aquele escarpão que fala, né, de bico bem fino, o dedinho está latejando, virou até um dedão de tão inchado que está. Aí você consegue excluir ele? Ah, não está doendo. Coloca o sapato e vou mandar normal. Não dá, cara. Por quê? Vamos entender um pouco sobre isso. Porque o nosso corpo, ele é feito de um monte de órgãos. Um deles é o nervo. E este nervo, ele tem a função de mandar sinal para o cérebro. E quando ele é ferido, ele manda um sinal para o cérebro dizendo assim: o dedinho no pé não está bem, então resolva esse problema. Resolva esse problema. Aí você fala: não quero resolver agora. Tá bom, então você não vai sair do lugar, porque você não vai conseguir colocar o sapato. Resolve esse problema. Mais ou menos isso para a gente entender. Se a gente faz parte de um corpo, cara, como que eu excluo? Como que eu excluo a dor do outro, velho? Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. O pastor que se vira, não, cara, o problema é meu e seu, velho. Essa é a questão. Porque se nós fazemos parte de um corpo, é Bíblia. Não é padrão pastor Carlos, na igreja da família, é Bíblia. Cara, e a comunhão é literalmente isso: encorajar, considerar. Cara, é literalmente motivar, impulsionar, de uma forma mútua, todo mundo fazendo parte disso. E a comunhão é o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. É todo mundo olhando para o único que é Cristo. E quando eu olho para o único que é Cristo, quando eu me relaciono com Ele, eu vou começar a observar quem está do meu lado. Sabe por que a gente fala assim? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Eu sou meio chato nisso. Você chega e fala assim: já apresentou os visitantes, fala assim: cara, você já deu a paz para quem está atrás, na frente, do lado? Se não deu, faça isso, porque isso é importante. Porque a gente não sabe como uma pessoa saiu de casa. E um abraço, um aperto de mão, um olhar nos olhos, e dizer: olha, meu irmão, Deus te abençoe, é um prazer estar contigo. Cara, daqui a pouco a gente vai sentar numa mesa, velho. Não tem nada pior. Eu quero, se alguém desconcordar, tudo bem, mas, cara, chama você, a sua esposa e seus filhos para sentar numa mesa e todo mundo liga o celular. Ali existe um relacionamento, sim ou não? Ali existe uma comunhão, sim ou não? Ou quem aqui gosta de, no momento que você está contando algo para alguém, você está compartilhando algo com alguém, a pessoa está assim: olha, pode falar que eu estou te ouvindo. É horrível, é falta de respeito e falta de educação. Então, cara, o que é isso? A comunhão é literalmente a gente começar, cara, a prestar atenção em quem está do nosso lado. Não julgar, apontar, condenar, mas a gente começar a prestar atenção. Nós temos um único alvo.
mas quem está do nosso lado, cara, também depende de mim, da minha comunhão, da sua comunhão. Olha para quem aí está do seu lado. Se é seu marido é muito fácil, sua esposa, seu filho, mas olha para alguém e fala assim: cara, o que eu posso ser útil na sua vida? Fale, o que eu posso ser útil na sua vida? Cara, você pode ser muito útil na vida dessa pessoa que está do seu lado. Talvez aquilo que você tem hoje, independente do que seja, é o que ela está orando, o que ela está pedindo a Deus, o que ela está colocando diante do Senhor. Amém? Cara, o que é comunhão? No grego, koinonia, que significa participação mútua, parceria e conexão espiritual. Comunhão, cara, comunhão, koinonia, participação mútua, ou seja, é participar do todo, parceria e conexão espiritual. Cara, e na hora que eu estava preparando o esboço hoje de tarde, Deus às vezes Deus, cara, Ele faz umas comparação muito louca assim, para conseguir entender o que Ele está dizendo. Quem trabalha em fábrica sabe o que eu estou dizendo, linha de produção. Linha de produção. Talvez é uma linha de produção, cara, que tem ali alguma coisa para ser feita, seja um carro que for. A linha de produção tem ali 400 pessoas trabalhando. Todos são iguais, sim ou não? Todos estão felizes? Todos estão satisfeitos? Todos ali estão saudáveis? Todos ali dormiram muito bem? Todos ali estão sem nenhum problema, sim ou não? Não, mas eles estão ali com um propósito e um objetivo. Do que? Do pouco que ele faz, junto com um pouco do outro, junto com um pouco do outro, a responsabilidade de cada um vai dar um resultado final, que é um carro pronto. Eu estou fazendo essa comparação para você entender. A comunhão é literalmente isso. O pouco que eu faço no reino, um pouco que você faz, um pouco que você divide, um pouco que você compartilha, vai ter um resultado final, que é uma vida alcançada e Jesus sendo honrado e glorificado. Então isso, cara, a gente precisa entender. E para a igreja do tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos nos calarmos. Exemplo, envolve vulnerabilidade, afeto e um compromisso voluntário de caminhar juntos com o outro. Cara, a comunhão é um compromisso voluntário de caminhar com o outro. É um compromisso voluntário. É voluntário. Sabe o que é voluntário? É você fazer sem esperar nada em troca. Não é você fazer por alguém e daqui a um tempo apresentar a fatura para ela. Não tem nada pior do que quando você faz algo para alguém, alguém faz algo para você. Você fica em débito. Quem já passou por isso? Você ajuda alguém. Aí você ajudou, você fez, e quando não é a comunhão, quando é por interesse, você faz, mas aquela pessoa fica em débito. Ou seja, você ajudou, você fez, fala assim, é por amor, tá, irmão? Aí quando você fala assim, cara, essa pessoa está devendo para mim um favor. Aí pessoa, você está precisando de alguma coisa, você chega, então, irmão, será que, cara, eu estou precisando de algo, será que você poderia fazer algo para mim? Poxa, rapaz, você vai me desculpar, mas eu não consigo te ajudar, não dá para fazer. Olha lá, eu falei, tá vendo? Na hora de eu fazer, eu fiz. Agora na hora de fazer, cara, se for para você fazer algo para alguém por interesse, não faça. Principalmente quando se trata em comunhão. Se for, cara, para ajudar, para orar, para abençoar, para pagar um lanche, para pagar uma conta de luz, para pagar sei lá o que, cara, que Deus te direcionar para poder alcançar e abençoar alguém, não faça para esfregar a fatura na cara dela depois. Isso não é comunhão, é o compromisso voluntário de caminhar juntos com os outros. Voluntariar, vou de uma forma voluntária, porque eu quero, porque eu amo, porque o Cristo será glorificado e honrado através dessa vida. E o que é convivência? Então a comunhão, nós entendemos, cara, que o encorajar, o considerar o outro,
É literalmente, só pode ser válido isso e colocado em prática quando eu entendo a importância da minha parte nesta comunhão. Então eu vou compartilhar, eu vou fazer, eu vou entregar. Quem aqui tem paz? A paz que excede todo entendimento. Você pode erguer sua mão? Quem tem a paz de Cristo na sua vida? Talvez hoje você não tenha nada palpável para compartilhar com alguém, mas você tem a paz de Cristo na sua vida, a qual você pode compartilhar com essa pessoa. Você pode segurar na mão dela e dizer assim: olha, talvez eu não tenha algo palpável, mas a paz que eu tenho eu te dou. Receba isso. Compartilha com alguém o que Cristo fez na sua vida. O que Cristo fez na sua vida. Cara, você olha para o teu lado, às vezes você olha para essa pessoa, talvez a expressão seja serena, mas talvez esteja tribulada por dentro. Você não sabe o que ela passou, velho. E a paz não é saindo colocar a mão na cabeça de ninguém, saindo colocando a mão na cabeça de ninguém, mas, cara, um abraço, um aperto, dizendo assim: cara, a paz que eu tenho, que eu recebi de Cristo, eu te dou. Receba aí. Tenha uma noite abençoada, tenha uma semana abençoada. Cara, assim que Cristo fez na minha vida, eu também compartilho com você. Cara, a comunhão é o compartilhar o que eu recebo. Eu recebo de Cristo, eu compartilho. Eu recebo de Cristo, eu compartilho. Cara, eu já falei isso uma vez, Deus me faz lembrar isso agora. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Essa semana até conversei com um amigo sobre isso. Ele compartilhou algo comigo, mas não é sobre essa situação. Mas eu vou dizer algo para você. Se o Senhor te chama para ir no banheiro de madrugada, porque o Senhor está te chamando, cara, talvez para orar por alguém. Talvez você olhe e fale assim: ah, eu acho que eu bebi muita água, eu acho que eu estou com algum problema, e eu, cara, levanto toda madrugada tal, e não tem nada a ver com 3 da manhã em ponto, porque não tem nada místico em 3 horas da manhã. Mas é no sentido do que, cara, Deus talvez está me levantando para poder orar por alguém. Cara, e as oportunidades passam, muitas das vezes despercebida. Orar por alguém, isso não pode entrar em extinção no meio do corpo de Cristo. Eu vou orar pelos meus problemas, eu vou orar pela minha situação, eu vou orar pela minha vida, eu vou orar, não, cara, sim, não é errado, mas ore por alguém. Fala: Senhor, se o Senhor está me chamando para orar por alguém, coloque essa pessoa na minha mente. Fala comigo, Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça, que eu ore. Eu lembro só um trechinho do meu testemunho, quando eu aceitei a Jesus naquela noite. Era de madrugada já, 1h da manhã, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais. Eu estava resistindo muito em aceitar a Jesus na igreja, né? E eu, toda vez que o pastor falava assim: ah, quem quer aceitar Jesus, eu corria para o banheiro. E eu resistia muito àquilo, porque eu achava que não era a hora. O crente tem a mania de falar que não é hora, né? Ah, não é hora ainda, né? E aí eu lembro que naquela madrugada, o telefone, eu passei por uma situação, e quando eu comecei a contar para minha esposa o que era, cara, virou um reboliço só. E eu lembro que naquele momento o telefone tocou, e era minha sogra. E ela está aqui para comprovar isso. Ela falou assim: cara, Carlinhos está aí, Mileide? Tá. Olha, Deus me levantou à meia-noite para poder orar por ele, e eu estou aqui intercedendo pela vida dele, mas é ele que precisa decidir. E aí eu lembro que na época ela falou isso, o telefone desligou, depois tocou de novo. Era um amigo nosso lá de Tremembé, o Fábio. Aí, mesma coisa: olha, Deus me chamou à meia-noite para poder levantar um clamor pelo Carlinhos. Eu estou aqui orando, intercedendo por ele. Eu não sei do que se trata, mas eu estou orando. Mas a decisão precisa ser dele. Eu quero dizer algo para você, cara. Pare de dizer que você está sozinho em meio às tribulações. Sempre Deus vai levantar alguém para poder interceder e orar por você. O problema do crente, a fim de querer se afastar da comunhão do corpo de Cristo, é dizer: ah, eu estou sozinho, ninguém liga para mim, eu estou passando por este problema sozinho, ninguém está nem aí para mim. Mas eu quero dizer algo para você, cara. O que mais o Senhor levanta para mover os céus são crentes de joelho, a qual o Senhor levanta no anonimato para poder levantar um clamor por você. Não é sobre alguém vir aplaudir ou bater na porta ou ligar.
Mas talvez você esteja passando por situação difícil, e a comunhão faz isso, a comunhão da igreja faz isso. Enquanto um recusa dizendo, não, eu não quero orar, eu acho que não, estou cansado, não vou, Deus está bom, levanta outro. Enquanto você olha para dentro de si e fala, eu estou passando por isso sozinho, e ninguém liga, ninguém se importa. Mas os céus estão em movimento, aleluias, e o Senhor levantando vidas, dizendo, comece a orar por ele, comece a orar por ela. E eu não tenho dúvidas, que em muitas situações que você passou, é porque o Senhor levantou uma igreja em comunhão, para interceder por você. Então não diga mais que você está só, nunca mais abra a tua boca para isso. Eu não quero dizer, porque não estamos falando de comunhão reduzida à igreja da família, comunhão no reino de Deus. Talvez não é nem pessoas que congregam com você, mas Deus pode levantar pessoas do outro lado, talvez que nem te conheça. Deus, Ele pode fazer isso. Então a comunhão, ela faz isso. É literalmente o compartilhar, o somar, o compreender. A igreja não pode ser uma igreja, julgadora, uma igreja que tem se transformado em sinédrio, uma igreja, que aponta, que exclui, que julga, mas uma igreja em comunhão, que entende a importância. Como eu falei, comunhão não tem a ver com amizade, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que você tem que convidar todo mundo para ir para sua casa. Estar em comunhão agora, eu tenho que fazer um churrasco em casa e convidar todo mundo, isso é comunhão? Não tem nada a ver com isso, porque amizade é algo muito pessoal seu. Relacionamento de amizade com outras pessoas é algo muito pessoal, você escolhe, você seleciona, isso não é pecado. Mas a comunhão em espírito é isso que o Senhor espera de uma igreja do século 21. Uma igreja, infelizmente, que perdeu este princípio. E a impressão que dá é que é uma carnificina, é um querendo passar por cima do outro, é um levantando contra o outro, é um falando. E eu repreendo isso aqui em nome do Senhor Jesus. Mas é uma igreja de comunhão e não de convivência. Convivência, por que a Bíblia não fala, não dá ênfase à convivência? Olha que interessante, porque o ato de viver junto, convivência é o ato de viver junto, partilhar o mesmo ambiente ou rotina, baseia-se em proximidade física, tolerância social. Então a convivência é o que? É totalmente oposto de comunhão, pastor. A convivência é você dividir um espaço com alguém, alguém a qual você não se importa, que tem uma tolerância social. A convivência é você chegar num lugar e pouco importa quem está do seu lado, pouco importa o que está acontecendo. A convivência não tem vínculo, a convivência não tem um relacionamento, a convivência não tem uma intimidade, a convivência não tem um olhar de amor em Cristo por alguém, a convivência não ama o outro em Cristo. A convivência é apenas dividir um espaço com alguém. No shopping você convive, na escola você convive, na rua você convive, no supermercado você convive, mas no reino de Deus você comunga. Então nos outros lugares a convivência existe, porque você sai da sua casa e você vai para um supermercado fazer compra, ou você vai para qualquer outro lugar, uma padaria, seja o que for, ali você vai ter uma convivência com alguém. Ou seja, você vai estar ali e você vai encontrar pessoas talvez que você conheça ou não, e está tudo bem por isso. Vê 10 pães por favor, quantos que eu devo, tá, pronto, tchau, vai embora, acabou, convivência. Mas a comunhão precisa estar dentro da tua casa, da tua família, na igreja. O quanto isso é importante. Eu acredito em nome de Jesus, eu profetizo sobre esta casa uma igreja saudável, uma igreja sadia em comunhão, porque quando a igreja de Cristo entende essa importância da comunhão, ela vai começar a ter ramificações, ela vai começar a expandir, crescer, e isso vai alcançar as outras pessoas também. A característica da igreja de Cristo é a comunhão, e não pode se perder isso. E a convivência é simplesmente baseada em a proximidade física e tolerância social.
Simples. Convivência. Então não pode eu ter na minha mente em dizer, eu vou para a igreja para me conviver com alguém. Não, cara. Eu vou para a igreja para me ter comunhão com o corpo de Cristo. Convivência, tanto faz se você veio ou não. A característica de alguém que convive é literalmente isso. Tanto faz se veio ou não, mas a comunhão, eu sentir a sua falta, tem uma diferença muito grande. Cara, a convivência, o problema é seu, não é meu, mas a comunhão, o seu problema também é meu. Então, cara, o quanto nós precisamos como igreja de Cristo entender a importância da comunhão e não tratá-la como uma convivência, um ambiente a qual eu vou dividir o espaço com alguém. Cara, eu quero dizer algo para você, algo simples. Sabe o que é mais hipócrita da parte da igreja? É a gente orar para Deus mandar prostituta, é orar para Deus mandar moradores de rua, andarilho, é orar para Deus mandar traficantes, bandidos. A maior hipocrisia que existe, porque se eu tenho no meu coração que eu só convivo com a igreja, cara, eu nunca vou ter comunhão com essas pessoas. Se eu não consigo ter comunhão com o irmão que está do meu lado, cara, como se Deus mandar alguém aqui, a qual a igreja tem orado, Deus, abre as portas, mande, Senhor. Aí Deus fala assim, vou mandar para quê? Para vocês colocar para fora? Eu vou mandar para quê? Para vocês terem uma convivência, só dividir um espaço e olha lá, porque dependendo se chegar alguém que não está dentro do padrão da convivência, você troca de lugar. Não serve para mim, não é assim. Aí a gente olha e fala, meu Deus do céu, o tempo que a gente está vivendo, a igreja ela está perdendo a essência da comunhão, cara. E ela está ela está prostituindo o que é a princípio a comunhão em convivência. Ô crente, quero dizer algo para você. Olha dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim, segundo a palavra do meu Deus, eu não posso conviver com você, eu tenho que estar em comunhão com você. A pessoa precisa olhar para você e saber que você pode somar com ela, porque se você chegou aqui para conviver, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você chegou aqui, aleluias, para estar em comunhão, você sairá cheio do Espírito Santo. O fazer parte do corpo é sentir o corpo todo. Cara, eu profetizo mais uma vez uma igreja saudável de comunhão. E a convivência é um problema para o reino de Deus, porque olha que interessante, baseia-se em a proximidade física e uma tolerância social. Cara, eu achei tão maravilhoso isso, porque quando eu fui pesquisar o significado da convivência e da comunhão, e aí veio esse significado, né, que baseia-se em a proximidade física e tolerância social. Aí, pastor Henrique, eu fui pesquisar, cara, na Bíblia, ela não existe a palavra tolerância, não existe. Presbítero Caleb, a palavra tolerância. Aí as coisas começam a ter sentido e fazer sentido, porque se o Senhor ele nos ensina a comunhão, mas não a convivência, é porque o significado da convivência é tolerar. Só que a Bíblia não fala sobre a gente tolerar o outro. Cara, isso é maravilhoso. Na hora que eu li, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso demais, porque na Bíblia não existe uma palavra equivalente à ideia moderna de tolerância, como a aceitação de qualquer comportamento. Então a Bíblia não nos ensina a tolerar ao outro. A Bíblia não nos ensina, cara, a ter tolerância um com o outro. Cara, essa questão de, olha, eu estou tolerando você, eu estou tolerando o nosso relacionamento, eu estou tolerando isso, cara, eu estou tolerando a igreja, eu estou tolerando a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, eu estou tolerando o meu irmão. Cara, a Bíblia não fala sobre tolerância.
Cara, e eu achei maravilhoso, porque tolerância vem do latim tolerares, que significa aguentar, permitir e aceitar a existência de algo, ou seja, tanto faz como tanto fez. Sabe o que é uma pessoa tolerável? É aquela pessoa que fala assim: cara, presta atenção, se você se identificar com isso, em nome de Jesus, Deus vai mudar isso em você. A tolerância é o quê? Quer saber de uma coisa? Tá bom, é melhor paz do que razão. Quem já falou isso? Duvido se erguer a mão. É melhor paz do que razão. Isso é ser tolerante. Ou seja, eu não vou falar, principalmente os maridos, né? Eu não vou falar nada, porque senão vai dar rolo. Eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, hein, Julião? Falei, se eu falar alguma coisa, rapaz, é sério. Sabe aquele filho que tolera os pais? Aquele filho que não tem uma comunhão, um relacionamento, mas tolera, porque sabe que se ele falar A, já toma uma chinelada na cara. Cara, isso é sério, velho. E o que tem de crente vivendo em um relacionamento de tolerância? De tolerância. O que você fizer tá bom, tá bom do seu jeito, então tá bom, não quero mais nem saber disso. Cara, isso não é comunhão, isso não é um relacionamento saudável. E a Bíblia não nos ensina em tolerar uns aos outros. Então, se tem algum problema, resolva-se. Cara, não pode, não existe, porque tolerância é aguentar. Tipo assim, cara, eu aguento. Tem que aguentar fazer o quê? Eu não tenho opção. Talvez essa tenha sido a sua fala. Eu tenho que aguentar fazer o quê? Isso é ser tolerável. E a Bíblia não fala que você deve ser assim. Eu tenho que permitir fazer o quê? Porque se eu falar alguma coisa ao contrário, não vai dar legal, não vai dar bom. Cara, fazer o quê? Eu tenho que aceitar a existência disso. Eu tenho que aceitar do jeito que é. Porque se eu falar alguma coisa, eu acredito que Jesus, através do Espírito Santo, Ele transforma de dentro para fora. Então eu profetizo na sua vida também, começando dentro da sua família. Chega de viver um relacionamento tolerável, mas que seja um relacionamento saudável, de comunhão, amor, não de tolerância para não dar briga. Eu vou me calar para não dar briga. Cara, esquece isso em nome de Jesus. Enquanto Efésios 4:2 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Só que quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, ela não está dizendo em tolerar uns aos outros. É isso que a gente precisa entender. Mas espera aí, está dizendo que eu tenho que suportar uns aos outros. Cara, vamos lá. Qual é o significado deste texto? Suportar é colocar um peso sobre você e você suportar aquilo. Então esse suportar não tem a ver com tolerar, mas olha que interessante, carregar peso uns dos outros. Então suportai-vos não é o tolerar, mas é o me preocupar com o que o outro está passando. E isso é literalmente a característica da comunhão da igreja. Já estou finalizando, igreja. A comunhão é uma das características das virtudes do fruto do Espírito. Cara, eu achei isso lindo demais, maravilhoso. Porque é interessante, porque os 9 frutos que a palavra do Senhor diz, 5 é sobre o outro. 5 é sobre o outro. Se você pegar os 10 mandamentos, 6 é sobre o outro. E os 4 restantes é sobre você e Deus. É por isso que Jesus ele resume dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Comunhão. Cara, a palavra desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Jesus nos ensinando, sempre vai apontar para a comunhão, para o outro, a importância do outro. Olha que interessante. Fruto do Espírito, amor, o afeto e o cuidado sincero pelos outros. Paciência, que é a longanimidade. Cara, longanimidade não tem nada a ver com você ficar velho. Deus me dá longanimidade, pronto, eu vou viver até os 120 anos. Você não é Metusalém? Longanimidade é paciência. E paciência com quem, gente?
é paciência para esperar a bênção de Deus. Não, não, não esquece. É a paciência com esse ser que está do seu lado aí, ó. Olha que maravilha. Longanimidade. Continua pedindo mesmo. Deus, me dá longanimidade. Aí Deus falou: se começa a continuar nessa tolerância aí, você morre já. Longanimidade, paciência com o outro, em esperar nos dias difíceis. Olha que maravilhoso isso, cara. A força para esperar e suportar o mal sem perder a calma. Cara, outro, amabilidade ou benignidade, a bondade mostrada em gestos doces e gentis. Cara, fruto do Espírito. Cara, e você tem isso, velho. Cara, sempre é relacionado ao outro. Bondade, a vontade de fazer o bem de graça aos outros. Comunhão é você olhar para alguém e desejar em fazer algo de graça por alguém. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai te dar muita condição para você abençoar muita gente de graça, sem cobrar. Cara, de graça, por amor. Dizer: olha, o que eu tenho eu te dou, eu compartilho, está aqui, cara. Bondade, a vontade de fazer o bem de graça aos outros. E mansidão, a calma e a humildade de trato com as pessoas. Cara, fruto do Espírito. Mano, mansidão, a calma e a humildade no trato com as pessoas. Agora você olha para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, como que você tem tratado esta pessoa, se você tem o fruto do Espírito? No coice, no empurrão, no xingamento, como que você tem tratado? Ah, pastor, mas a gente tem que ser perfeito. Não, tem dia que a gente não vai estar bem, de fato. Mas o que não pode é literalmente a gente tratar e romantizar isso e tratar os outros no coice. Eu quero dizer algo para você. Entenda uma coisa, pastor, essa é a minha personalidade. Jesus é expert em mudar a personalidade. Não, veja bem, esse é meu jeito, eu fui assim. Jesus é expert em trabalhar, em tratar, em fazer grandes coisas. Então, cara, tudo isso aponta para a comunhão. A comunhão. E no grego a palavra longanimidade, cara, que é a paciência, é a macrotimia, que significa autocontrole diante das pessoas. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Cara, a gente foi provado, testado sexta-feira passada, retrasada. Quem estava na célula aqui? Cara, e isso, olha para você ver, o significado, né, do grego para longanimidade é o autocontrole diante das pessoas e das pessoas que te confrontam. Quantos aqui foram confrontados essa semana? Quantos aqui foram, talvez, levar uma fechada no trânsito? Você amaldiçoou o irmão que estava do outro lado do volante? Quantos aqui talvez foram cobrados por algo ou foram corrigidos? Uma geração que não aceita correção mais. E na sexta-feira retrasada a gente estava na célula, e a célula foi sobre como você se comporta diante de uma pressão. Foi maravilhosa. O pastor Henrique, que ministrou, ele trouxe uma dinâmica para os homens. Isso é louco. Ele levou um saco de pancada. Ele falou assim: aliviando a pressão sobre, né, o assunto era esse, e cada homem tinha que pensar em algo, ou tinha que falar algo e dar um murro no saco de pancada. Você imagina, lógico que não saiu nenhum tipo de duplo sentido, mas um falando assim, fulano, aquele negócio. Cara, foi muito legal, foi muito descontraído, foi muito maravilhoso. E Deus estava presente, fez algo tremendo. E Deus tratou com todo mundo. Deus tratou com todo mundo, cara. Como você se comporta sob pressão. E aí eu lembro que, cara, a gente estava lá e acabou, a gente comeu, né? E é interessante que a célula dos homens a gente come antes, durante e depois, e acaba geralmente 11h30, meia-noite. E a gente, se deixar, a gente fica conversando, fala mais que a boca, fala alto, acorda os vizinhanças. Isso aí já não é de Deus, não. E aí o que acontece? Cara, a gente na frente do prédio do seu Orlando, e a gente conversando ali, estava muito agradável a conversa, e estava os pastores ali, a galera que foi participar, e tinha uma ciclovia
bem na frente do prédio. Eu lembro que eu estava com um pé na guia assim, o outro na ciclovia, e o Lucas, diácono Lucas, que estava também do meu lado. E cara, eu sempre preocupado com a rua, olhando sempre para a rua. Falei, mas vai que vem alguém, sei lá, né, algum carro, uma moto, enfim. Aí na hora que eu olhei, veio um carro, né, e o carro ele veio para atropelar de fato. E na hora que eu olhei aquele carro, sei que eu dei um pulo, puxei o Lucas junto comigo, né? E aí o rapaz com o carro passou assim, só que ele não continuou, ele parou em frente do prédio. Aí você imagina, você quase foi atropelado, né? E a pessoa parou ali, e aí daqui a pouco ele virou o carro para entrar no prédio, e todo mundo, eu principalmente, eu parei e fiquei olhando, a ficha não tinha caído. Eu falei, mano, quase que eu morri, velho. E glória a Deus que eu salvei o Lucas ainda, ele não morreu também, não foi atropelado. Cara, e ali eu fiquei olhando para o carro, e o cara parou o carro. Aí na hora que ele foi dar ré para entrar no carro, ele abaixou o vidro, olhou assim para minha cara, né, para nossa cara, e falou assim: vocês estão olhando o quê? Irmão do céu. Imagina, cara, naquele momento o ser Carlos já imaginou assim, a porta um alvo. Eu não sou perfeito não, gente, de verdade, mas Deus é maravilhoso e trata a gente. Eu já imaginei a porta com um alvo vermelho assim. Falei, cara, se eu der uma bica na porta, cara, a galera toda vai empelotar, né? E não é de Deus isso, porque eu já imaginei, tinha polícia no nosso meio. E na hora que viu aquela situação, já, cara, olhei para trás, a galera tava meio que assim, ó, tipo, se o pastor for primeiro, a gente empelota. Eu falei, rapaz, se a gente fizer isso, Deus não vai fazer parte disso neste momento. Aí na hora, cara, que a pessoa olhou e falou assim: você está olhando o quê? Cara, eu peguei, cara, sabe quando vem na mente assim, o Espírito Santo falou assim: olha, a sua decisão agora vai mudar o resultado futuro. Na hora, irmão, foi em fração de segundo. Eu falei, cara, se de fato eu permitir a minha ira sobre essa pressão tomar conta e decidir por mim, cara, pode dar muito ruim, porque eu tenho certeza que a galera ia empelotar também. Depois foi culpa do pastor, o pastor se vira aí. Cara, mas naquele momento todos nós ficamos quietos. Não saiu um palavrão, não saiu um xingamento, não saiu nada. E eu fiquei feliz mesmo por todos os homens que estavam lá, porque partiu de todos. Galera, vamos embora? Vamos. A gente foi embora. A galera entrou no carro tremendo. O Eudes estava assim, olha pastor, olha aqui pastor. O Eudes estava assim, rapaz, ele não parava de mexer. Eu falei, calma. Eu falei, que é isso? É vontade de dar no rapaz? Ele falou, não, eu quero abençoar a vida dele. Mas o que é isso, cara? Longanimidade é literalmente o autocontrole diante de uma pressão, a capacidade de suportar ofensas sem revidar. Olha que lindo, suportar uma ofensa sem revidar e demorar também para irar-se. Cara, suportar uma ofensa sem revidar. Eita glória. Agora se tem aquele estouradinho que falou, mano, Deus quer tratar com você, velho. Porque o fruto do Espírito, a longanimidade, é literalmente essas características. E eu quero profetizar também sobre a minha vida e a sua vida, que Deus trate isso conosco. Porque para a gente ser uma igreja de comunhão, de fato, que honra ao Senhor nesses princípios e valores, é necessário Deus tratar conosco, e que comece por mim, e que se expanda toda a igreja mesmo, para que, cara, crie ramificações de pessoas sendo alcançadas através de uma igreja que vive a comunhão de Cristo. Cara, e eu amo demais isso, porque o demorar para irar-se, cara, isso é maravilhoso. Não é ser bobo, né? Não é tolerar, mas é de fato, cara, entender que isso é uma das características do próprio Senhor. Porque lá em Salmo 103 vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. E no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3 verso 12, vai dizer: revestivos de longanimidade, ou seja, de paciência. Uma igreja que vive a comunhão em Cristo é uma igreja que tem paciência com outrem. Não é uma igreja que tolera, mas é uma igreja que tem paciência. Não é uma igreja que convive, mas é uma igreja que tem comunhão. Não é uma igreja que aponta, que exclui, mas é uma igreja que abraça. Isso vem a partir de mim, de você. E para a gente tomar ceia, comunhão é continuar firme, amando, acreditando na transformação alheia. É a paciência diante das circunstâncias.
Então que você entenda, receba essa palavra, viva, coloque isso em prática. E nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, seremos uma igreja saudável que vive a comunhão de Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, convidar você a fechar os seus olhos.